O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo. O entendimento real da dinâmica entre o empata e o narcisista, especialmente a parte que toca à cura final, foi historicamente reservado aos círculos mais fechados da psicologia profunda, sendo muitas vezes velado por um simbolismo que a terapia comum prefere ignorar. Estamos falando aqui da confrontação direta com a sombra, não apenas a do outro, mas a sua própria. E essa travessia desimpedida é violenta para a alma. O preço de não compreender esta virada final é a repetição cíclica do trauma. É carregar a ferida do abandono e da invisibilidade por toda uma vida, permitindo que o vampirismo psíquico do outro se torne a sua matriz de realidade. Isso não é ensinado nas salas de autoajuda rápida porque exige um mergulho no inconsciente que a maioria das pessoas teme. A verdade que emerge da cova do narcisismo é que a sua própria cura é a morte simbólica da persona que o tornou vulnerável. Fique até o final, porque os últimos 60 segundos vão acionar a chave de Jung que desarma o mecanismo de busca inconsciente por outro predador emocional. Referencio aqui o próprio mestre Jung, que nos ensinou que tudo o que nos irrita no outro é uma oportunidade para entender a nós mesmos e que a sombra é o pote de ouro no fim do arco-íris da individuação. Um desses padrões dolorosos está acontecendo na sua vida neste exato momento, ecoando uma dor que você acreditava ter superado. E quando eu revelar o que exatamente o empata curado aprende a fazer, você vai entender por que todos os seus esforços anteriores de limite falharam miseravelmente. Você vai descobrir como parar a projeção da alma que o torna um alvo, o mapa da cura da ferida primária que o conecta magneticamente ao predador, e a técnica exata para se tornar psiquicamente imune a qualquer nova tentativa de manipulação. Ao final deste vídeo, vou revelar o porquê a primeira coisa que o empata curado faz é quebrar um espelho. A jornada do empata na cosmogonia junguiana é a do herói que desce ao submundo. Mas este submundo não é externo, é o labirinto interno de suas próprias projeções e idealizações. Antes de falarmos sobre a virada final, sobre o ato preciso que o empata curado domina, precisamos entender a matriz do engano, o campo minado onde a alma do empata foi aprisionada. O narcisista, de fato, é apenas o espelho distorcido que o self ainda não integrado do empata convocou. O empata, em seu estado não curado, opera a partir de um arquétipo de sacrifício. Ele projeta no mundo a sua própria capacidade de amar e nutrir, esperando que o mundo, ou a figura específica do narcisista, reflita isso de volta. Ele vê no poço vazio do narcisista a chance de preenchê-lo, acreditando inconscientemente que o amor incondicional pode redimir o que é irredimível. Isso é a ilusão da totalidade. Jung nos ensinou sobre a persona, a máscara social que usamos. O empata usa uma persona de bondade ilimitada e de doação constante. Mas sob essa máscara reside a sombra, que é o desejo reprimido de ser priorizado, de ser amado sem esforço, e, crucialmente, o desejo reprimido de ter limites agressivos e protetores. O narcisista, com sua arrogância e autofoco, atua como o hospedeiro perfeito para esta sombra reprimida. O narcisista manifesta a agressão, o egoísmo e a centralidade que o empata devido ao seu trauma de infância ou sua moralidade superdesenvolvida se proibiu de manifestar. O relacionamento entre eles é uma união alquímica perversa. O narcisista precisa da luz do empata para se sentir vivo, e o empata precisa da sombra do narcisista para, ironicamente, sentir-se completo, pois a dor da perseguição e da desvalorização é familiar, é um eco da ferida de origem. O que acontece quando o empata decide se curar? A maioria das abordagens externas foca em técnicas de desengajamento no famoso contato zero. Isso é necessário, mas é apenas o ato físico.
A verdadeira cura é um processo de individuação que exige a desmistificação total do outro. O empata precisa primeiro reconhecer que o narcisista não é um ser humano ferido, esperando para ser consertado, mas sim um complexo psíquico que opera com uma lógica diferente. O narcisista é a personificação do ego inflado, completamente desconectado do self. Para o empata, essa é a revelação mais dolorosa, pois significa a falência da sua crença central, a de que o amor cura tudo. A virada final, o conhecimento que o empata curado domina, não é uma técnica de comunicação, nem um feitiço de proteção. É um ato de soberania psíquica. É a capacidade de integrar a própria sombra protetora e usá-la como um escudo de fogo. O empata curado aprende a fazer isso, aprende a permitir que o narcisista seja o que ele é, sem tentar mudá-lo, sem tentar salvá-lo e sem permitir que isso mude a sua própria verdade interna. Isso soa simples, mas é a tarefa mais difícil da psique humana. Não é apenas aceitação passiva, é aceitação soberana. Vamos quebrar isso em detalhes, pois este é o ponto crucial onde a maioria das pessoas desiste da sua jornada de cura e volta para o ciclo de abuso. Primeiro, a permissão. O narcisista sobrevive na sua insistência em provar a sua inocência, em lutar por reconhecimento, em justificar a sua dor. O empata não curado está sempre em diálogo interno com o narcisista, mesmo na ausência física. Ele gasta energia mental incalculável, tentando decifrar o narcisista, tentando fazê-lo entender o mal que causou. Essa é a isca. O empata está lutando contra a hidra da projeção. O empata curado para de lutar contra o que é. Ele aceita o narcisista como um complexo de poder desregulado, uma força psíquica que não tem acesso à profundidade moral ou emocional que o empata valoriza. Ele para de projetar o self, a totalidade, a bondade, no poço do outro. Isso significa que o empata não se importa, de forma alguma. Significa que ele redireciona a energia do cuidado. O empata não curado cuida da ferida do outro. O empata curado cuida da sua própria ferida. A permissão soberana é um ato de desinvestimento emocional total no resultado do narcisista. O empata diz, em sua alma, você pode ser o que quiser, você pode ser cruel, pode ser manipulador, pode ser vazio, mas o seu ser não define mais o meu ser. Você existe fora da minha esfera de responsabilidade emocional. Esta é a virada final. É o empoderamento do não controle. O empata, que passou a vida tentando controlar a dor e o comportamento do outro através da doação excessiva, descobre que a verdadeira força está em renunciar ao controle e simplesmente ser. Para chegar a este estado, o empata precisa enfrentar o que Jung chamou de grande mãe devoradora e o pai crítico interno. A dor narcísica muitas vezes remonta a uma falha na primeira infância, onde o amor era condicional. O empata projeta essa dinâmica na relação adulta, tentando, mais uma vez, ganhar o amor do pai ou da mãe internalizados, representados pelo narcisista. A cura é o assassinato simbólico desses pais internalizados e a assunção do seu próprio self como a fonte de validação. O empata curado aprende a integrar o que Jung chamou de arquétipo do guerreiro. O guerreiro não é apenas aquele que luta fora, mas aquele que defende a sua fronteira interna. A sombra do empata contém a raiva, a indignação e a capacidade de retaliação. Sentimentos que o empata aprendeu a demonizar porque tem medo de se tornar o que odeia. A aceitação da própria sombra não é se tornar um narcisista. É reconhecer que a raiva é uma energia vital necessária para estabelecer limites. Quando o empata integra essa raiva protetora, o não que ele pronuncia não é mais um pedido vacilante, mas um decreto de autoridade interior.
O narcisista, que se alimenta de fraqueza e ambiguidade, recua diante da autoridade genuína porque ela não pode ser manipulada. A chave aqui é a alquimia da recusa. Recusar-se a participar do jogo do narcisista é recusar-se a dar-lhe a substância psíquica de que ele precisa. Ele precisa da sua dor, da sua súplica, da sua confusão para se sentir poderoso. Quando o empata simplesmente permite que a crueldade do narcisista passe por ele sem ressonância interna, o poder da crueldade se dissolve. É como dar um soco no ar. O empata curado não reage. Ele age a partir do self, que é um lugar de quietude e certeza. A reação é sempre do ego ferido, que está buscando validação externa. A ação, neste contexto, é o estabelecimento frio e claro de que a invasão da fronteira é inaceitável. Essa integração da sombra guerreira requer um trabalho profundo de luto. O empata precisa chorar a morte do sonho, a morte da idealização, a morte da pessoa que ele esperava que o narcisista fosse. É o luto pela perda de um futuro que nunca existiu. Enquanto o empata se apegar à esperança de que o narcisista mude, ele permanece aprisionado. A permissão soberana é a rendição final à realidade, e esta rendição é o ato mais revolucionário. A maioria dos empatas cai na armadilha da culpa. Se eu fosse melhor, mais amoroso, mais compreensivo, ele teria sido diferente. Essa crença é a fundação do poder narcisista. A cura final desmantela essa fundação. O empata curado entende que a patologia do narcisista é estrutural e não reativa ao seu comportamento. O narcisista não o machuca por causa de algo que você fez. Ele o machuca porque ele é o que é. Quando esta verdade se internaliza, o empata é liberado da responsabilidade. E a liberdade da responsabilidade alheia é o primeiro passo para a soberania psíquica. Vamos nos aprofundar na metáfora do espelho. O narcisista é aquele que se apaixona pelo próprio reflexo, mas este reflexo é o self falso, a persona. O empata, por sua vez, usa o narcisista como um espelho para ver o seu próprio valor. Se o narcisista me ama, eu sou valioso. Se o narcisista me rejeita, eu não sou nada. O empata curado quebra esse espelho. O ato de quebrar o espelho, no final do vídeo, simboliza a recusa em buscar validação externa. Ele se volta para dentro, para o seu self, o centro de sua totalidade. Ele se torna o seu próprio espelho. Isso é o que significa estar em processo de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, separando-se da psique coletiva. E, neste caso, separando-se da simbiose tóxica com o predador. A virada não é um evento único, mas um estado de ser que é mantido através da vigilância da fronteira psíquica. O empata curado está sempre em estado de guarda. Não de medo, mas de respeito pela sua própria sacralidade. Ele trata a si mesmo como o templo que ele costumava tratar o outro. A permissão soberana de que estamos falando requer o desenvolvimento do que Jung chamou de funções superiores e inferiores. O empata frequentemente usa a função sentimento e intuição em excesso, tornando-o supersensível às necessidades dos outros. A função que ele precisa desenvolver é a pensamento e sensação. Ele precisa se tornar capaz de julgar a situação de forma fria e lógica, pensamento, e de perceber a realidade tal como ela é, sem idealização, sensação. O empata curado aprende a confiar nos fatos, o histórico de abuso, a repetição de padrões, e não nas promessas vazias, sentimento e intuição idealizadas. Ele não permite mais que a esperança cega anule a evidência fria. Esta é a espada da razão que corta o laço kármico. Para o empata que busca a cura, o maior inimigo não é o narcisista, mas sim a sua própria fantasia de redenção. A fantasia de que ele é especial o suficiente para ser a exceção, para ser aquele que finalmente fará o narcisista amar.
Quando o empata curado pratica a permissão soberana, ele está afirmando: eu não sou o seu salvador e você não precisa de salvação. Você é responsável pela sua própria sombra, assim como eu sou pela minha. Esta é uma libertação mútua, embora apenas o empata a perceba como tal. O narcisista perde o seu suprimento e o empata ganha a sua alma. Vamos detalhar as 3 revelações que prometemos, ancorando-as na psicologia profunda. Primeira, como parar a projeção da alma que o torna um alvo. A projeção ocorre porque o self do empata está incompleto. O empata projeta a sua própria capacidade reprimida de poder, agressão e autodefesa no narcisista. Ele vê o narcisista como a manifestação do poder e se submete a ele. O narcisista, por sua vez, projeta no empata o seu self idealizado, bondade, pureza, luz, que ele secretamente odeia e busca destruir. Para parar a projeção, o empata deve reabsorver a sombra. Ele deve se dar a permissão de ser zangado, egoísta e de dizer não de forma absoluta. Não apenas dizer não para o outro, mas dizer não para a velha persona de doação ilimitada. Quando o empata internaliza, eu sou o meu próprio protetor e minha raiva é legítima, ele retira o gancho psíquico. O narcisista não pode mais se agarrar a ele, porque o espaço que ele ocupava, o lugar da sombra reprimida, está agora ocupado pelo guerreiro interno do empata. A projeção cessa quando a totalidade começa. Segunda, o mapa da cura da ferida primária. A ferida primária do empata é a ferida da invisibilidade e do abandono. Ele aprendeu cedo que para ser amado, ele precisa ser útil, ele precisa desaparecer em favor das necessidades dos outros. O narcisista reencena essa ferida com perfeição. O mapa da cura é a desidentificação. O empata precisa desidentificar-se da narrativa de vítima ou salvador. A cura acontece quando ele reconhece que a sua essência não é definida pelo trauma. Ele precisa encontrar o self que existia antes da ferida. Jung chamou isso de encontro com o self. É o momento em que o empata se torna o pai e a mãe que ele nunca teve, oferecendo a si mesmo o amor incondicional e o limite rígido que faltaram. A cura não vem do outro, mas da autoparentalidade psíquica. O empata precisa se dar permissão para ser falível, imperfeito e, ainda assim, digno de amor. Terceira, a técnica exata para se tornar psiquicamente imune. Esta é a aplicação prática da permissão soberana. Chamamos de o muro de vidro. Quando o narcisista tenta manipular, seduzir ou atacar, ele está atirando flechas psíquicas. O empata não curado veste essas flechas. O empata curado as observa. O muro de vidro é um estado mental onde você reconhece a tentativa de ataque sem absorver a sua toxicidade. Você vê a crueldade, mas ela não penetra. É a diferença entre observar uma nuvem de chuva, você sabe que ela está lá, e estar encharcado por ela. A técnica. Sempre que o narcisista tentar cruzar a fronteira, ative a permissão soberana. Mentalize: eu permito que você seja disfuncional, mas eu me recuso a ser sua plateia. Isso deve ser acompanhado de uma resposta de limite simples, fria e robótica, desprovida de emoção. Se o narcisista busca uma reação emocional, raiva, súplica, justificação, ele encontra apenas o vazio. Ele está buscando fogo, mas encontra gelo. Exemplo prático. O narcisista envia uma mensagem provocativa ou depreciativa. Resposta do empata não curado. Como você pode dizer isso depois de tudo que eu fiz por você? Você não entende minha dor. Reação emocional, investimento de energia, validação da importância do narcisista. Resposta do empata curado, usando o muro de vidro e a permissão soberana. Uma frase curta e sem peso emocional. Entendido. Esta conversa está encerrada. Ou, simplesmente, o silêncio. A técnica é a retirada da substância.
O narcisista murcha na ausência de suprimento emocional. A imunidade não é criada por ser forte contra ele, mas por ser indiferente ao jogo dele. O processo de individuação do empata é, portanto, a jornada de se tornar a totalidade, de deixar de ser apenas a luz e abraçar a sombra protetora. É uma redescoberta da totalidade do self. O caminho para essa soberania está repleto de armadilhas. A maior delas é a idealização do próprio processo de cura. Muitos empatas esperam que a cura seja um momento de iluminação pacífica. Na verdade, a cura é frequentemente feia, marcada pela raiva justificada, pelo luto profundo e pela rejeição da culpa. É um combate interno. O empata precisa se permitir sentir nojo, indignação e desprezo pela manipulação. Esses sentimentos são bússolas morais, não defeitos de caráter. O antigo empata condenava esses sentimentos. O novo os utiliza para manter a sua fronteira. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra em como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Essa virada final é a assunção de uma nova identidade, a identidade da testemunha. O empata curado testemunha o comportamento do narcisista sem participar dele. Ele é o observador no teatro da vida, não o ator principal na peça dramática do outro. Vamos refletir sobre a profundidade da permissão soberana no contexto da liberdade pessoal. Quando você permite que o outro seja o que é, você se liberta da obrigação de ser o que você não é. A maior manipulação do narcisista é fazer com que o empata sinta que a sua própria essência é a causa do problema. O empata se autoanalisa infinitamente, buscando o defeito que justifica o abuso. O empata curado entende que a análise deve ser direcionada para a sua reação, não para a causa do abuso. A causa do abuso reside no predador, não na presa. A liberdade chega quando o empata para de tentar se encaixar na narrativa tóxica do narcisista e começa a escrever a sua própria. A jornada do self é longa e complexa, e a superação da simbiose narcisista é a grande obra de muitos indivíduos. É a forja onde o eu frágil é transformado no self inquebrável. O empata curado não é mais a vítima, mas o alquimista que transformou a experiência dolorosa em ouro da consciência. Ele agradece ao narcisista simbolicamente, não por ter sido bom, mas por ter sido o catalisador brutal necessário para forçá-lo à individuação. O narcisista foi o agente da sombra que o empata precisava encontrar para finalmente se tornar inteiro. A permissão soberana é a capacidade de olhar para o fogo sem ser queimado. É a realização de que o poder de ferir do narcisista só existe se você der a ele a sua substância emocional. A verdadeira virada final é quando o empata percebe que a sua sensibilidade, a sua capacidade de empatia, não é uma fraqueza a ser escondida, mas sim uma força a ser protegida. Ele não para de ser empata, ele se torna um empata soberano. O empata soberano tem limites tão definidos quanto as fronteiras de um reino. Ele decide quem entra e sob quais condições. Não há mais negociação, não há mais mendicância por respeito. Há apenas o decreto da sua própria dignidade. É necessário um mergulho ainda mais fundo nas implicações dessa permissão soberana, pois a mente tende a racionalizar e buscar atalhos. A permissão não é perdão. O perdão é um processo espiritual que pode ou não ocorrer mais tarde, mas a permissão é um processo de separação psíquica. Você permite que o outro exista na sua patologia, mas você não a valida nem a sustenta.
O empata não está mais preocupado com a justiça cósmica ou com o castigo do narcisista. O empata curado sabe que o castigo do narcisista é ser o que ele é, vazio e desconectado. A vingança para o empata curado é a sua própria felicidade e realização, vivida fora da esfera de influência do predador. A permissão soberana é a porta para a liberdade de ser o seu próprio self. O caminho do empata curado exige que ele reveja todas as suas relações anteriores, buscando padrões de doação excessiva e sacrifício. A virada final irradia para todos os aspectos de sua vida. Ele para de atrair amizades exploradoras, relacionamentos profissionais desequilibrados e demandas familiares insaciáveis. A mudança interna redefine o campo de atração. O narcisista é um buraco negro psíquico. Ele só pode sugar o que está ao seu redor. O empata curado se torna uma estrela, irradiando sua própria luz, tornando-se uma fonte de energia que não pode ser drenada. A permissão soberana requer que o empata desfaça a sua principal fantasia de controle, a fantasia de ser indispensável. Muitos empatas se apegam à dor porque a dor os faz sentir importantes, faz com que se sintam os únicos capazes de suportar ou salvar. A cura exige a humildade de aceitar que o mundo e o narcisista vão sobreviver sem a sua intervenção. O empata curado aprende a usar a sua empatia como um radar, não como uma âncora. Ele sente profundamente, mas não se enreda. Ele reconhece a dor do outro, mas não assume a responsabilidade por ela. Esta é a fronteira entre a compaixão e o codependência. Em termos junguianos, a tarefa da segunda metade da vida é a integração dos opostos. O empata precisa integrar a sua bondade inata com a sua capacidade de ser mau, no sentido de ser autoprotetor, de ser o vilão na história de alguém, se for necessário para a sua sobrevivência. A negação do mal interno, a sombra, é o que faz o empata vulnerável ao mal externo. O empata projeta a pureza em si mesmo e o mal no narcisista. A verdade é que ambos têm potencial para ambos. O curado aceita a sua sombra e, ao aceitá-la, ele não a projeta mais no mundo. Ele se torna o seu próprio guardião do limiar. O narcisista é o arquétipo da injustiça e do abuso de poder. O empata curado, ao integrar a permissão soberana, torna-se o arquétipo da justiça e da autossoberania. Ele não precisa de um tribunal externo, ele é o seu próprio juiz. A prática diária desta virada final é o ato de honrar a sua própria verdade, mesmo que ela seja impopular, mesmo que ela gere a ira do narcisista. A validação interna supera a necessidade de aprovação externa. A maior dificuldade é quando o empata tem recaídas emocionais, quando o trauma antigo é acionado e ele sente o desejo irresistível de voltar para o diálogo, para tentar provar o seu valor. Nesses momentos, a permissão soberana é o mantra. Eu permito que essa dor esteja aqui, mas eu não a uso como desculpa para voltar ao fogo. Eu me honro acima da necessidade de validação do outro. O empata curado aprende a distinguir entre a sua voz interna, o self, e a voz introjetada do narcisista, o crítico interno. A voz do narcisista dirá: você é egoísta, você é cruel por me abandonar. A voz do self dirá: eu sou inteiro, eu estou me protegendo. A virada final é a substituição da simbiose pela soberania. O empata não está mais vivendo a história do outro. Ele está vivendo a sua própria lenda. É crucial entender que a permissão soberana é uma atitude interna que se reflete em ações externas. Não é apenas pensamento positivo. É uma mudança na matriz de energia psíquica. Onde havia buracos de carência, agora há integridade e completude. O empata curado não tem nada a pedir ao narcisista e não tem nada a provar para ele. A alquimia da recusa transforma o chumbo da dor no ouro do self.
O sofrimento com o narcisista, embora terrível, se torna o catalisador para a sua mais alta evolução. Sem o trauma, o empata talvez nunca tivesse sido forçado a mergulhar tão profundamente em sua própria psique. A última lição de Jung que se aplica aqui é a totalidade. Não podemos alcançar a totalidade se negarmos partes de nós mesmos. O empata negava a sua agressividade protetora. O narcisista negava a sua fragilidade e humanidade. A cura do empata é a aceitação de todas as suas partes. Ao final desta jornada, o empata não é apenas alguém que sobreviveu. Ele é alguém que transcendeu. Ele é o self. Ele é o arquétipo da fênix que renasceu das cinzas da manipulação. A permissão soberana é o ato de graça final para si mesmo, não para o outro. É a afirmação de que a sua paz interior vale mais do que qualquer luta, qualquer justificativa ou qualquer tentativa de redenção alheia. É a paz que nasce da totalidade do self. O empata curado aprende que o poder está na sua ausência de reação, na sua quietude interna. A virada final é a capacidade inabalável de olhar para o caos e dizer: eu permito que você exista, mas você não reside mais em mim. Essa é a grande libertação, o momento de individuação plena. É a passagem da dependência à autonomia total. A última imagem que nos resta é o símbolo do espelho quebrado. O empata curado não precisa mais do reflexo distorcido do narcisista para saber quem ele é. Ele se reconhece, ele se valida, ele se ama. E este amor é o campo de força que o torna inatingível. Ele não está mais em busca do reconhecimento externo, mas na quietude de ser o que é, com todas as suas luzes e todas as suas sombras. A partir de agora, ele é o guardião de sua própria alma. Ele quebrou o espelho para se ver através dos próprios olhos e não através dos olhos famintos do outro. Que esta jornada sirva como um mapa para o seu próprio processo de individuação. Que você encontre a força para integrar a sua sombra e para exercer a permissão soberana em todas as áreas da sua vida. O ouro da consciência está esperando por você no labirinto da sua alma. A tarefa não termina com o afastamento físico, mas com a soberania psíquica. Se este ensinamento ressoou com a profundidade da sua alma, se ele acendeu uma luz nos corredores escuros do seu inconsciente, convido você a se juntar a esta comunidade de buscadores. Curta, comente abaixo a sua principal realização sobre a sombra e compartilhe este vídeo com aqueles que ainda estão presos no ciclo da projeção. E por fim, inscreva-se no canal para continuar a sua jornada rumo à totalidade do self. A sua alma está chamando. Atenda. A soberania psíquica que emerge desta virada não é um escudo passivo, mas uma fundição ativa de uma nova matriz de realidade. O empata curado não apenas se afasta do fogo, ele se torna o fogo que queima a ilusão da dependência. A dependência, neste contexto, era a crença de que a sua identidade e valor precisavam ser validados pelo julgamento, por mais cruel que fosse, do outro. A aceitação soberana, ao contrário, é o abandono da necessidade de justificação. A alma do empata, historicamente, opera com um complexo de culpa herdado. Este complexo o faz sentir que qualquer limite imposto é um ato de maldade ou egoísmo imperdoável. A cura, portanto, exige uma redefinição radical dos termos moralidade e egoísmo. O egoísmo, no sentido de proteger o próprio self, é transformado de vício em virtude. É o egoísmo sagrado, o ato de priorizar a integridade da alma acima da satisfação do desejo simbiótico do outro. Jung nos alertou sobre os perigos da inflação. O narcisista sofre de inflação negativa, um ego artificialmente hipertrofiado que esconde um self atrofiado. O empata não curado sofre de uma inflação de responsabilidade, uma megalomania sutil, onde ele acredita que ele é o único capaz de resolver os problemas do mundo, ou, mais especificamente, de salvar o narcisista.
A permissão soberana é o balão que esvazia esta inflação. O empata se retira da arena do Salvador e se estabelece no centro de sua própria vida, aceitando as suas limitações e a humanidade falível do outro. Este movimento interno gera uma transformação no campo de energia. O narcisista, que se movimenta pelo cheiro da fragilidade e da necessidade, encontra agora um campo de força coeso e impenetrável. A ressonância, que antes era uma sintonia de feridas, torna-se uma dissonância. Eles não falam mais a mesma língua psíquica. O narcisista fala a língua da manipulação e da dependência. O empata curado fala a língua da autorreferência e da liberdade. A virada final é sustentada por uma nova percepção da realidade. O empata precisa desmantelar o mito do herói que sofre silenciosamente. Ele precisa permitir que a sua história seja reescrita, onde ele não é a vítima sacrificial, mas o protagonista que se levanta e se afasta. Esta reescrita é a manifestação do que Jung chamou de função transcendental, o processo de unir a consciência e o inconsciente para criar algo novo e vital. O trabalho com a sombra, essencial para essa virada, deve ser contínuo. Não basta apenas reconhecer a raiva, é preciso integrá-la. Integrar significa canalizar essa energia protetora para a criação de uma vida que honre o self, em vez de ser consumida pela vingança ou pela amargura. A raiva, que antes era autodestrutiva, torna-se a base para a assertividade e para o respeito próprio. A técnica do muro de vidro, a imunidade psíquica, é profundamente ligada ao conceito de desapego emocional sem desumanização. O empata curado não se torna frio, ele se torna seletivamente quente. Sua empatia se torna uma ferramenta de discernimento e não uma porta aberta para a invasão. Ele sente a dor, mas não a internaliza como sua responsabilidade. Ele separa a compaixão, o desejo de que o sofrimento cesse, da codependência, a necessidade de ser o agente que faz o sofrimento cessar. Essa é a grande distinção. A permissão soberana é a maturidade de reconhecer que cada alma deve carregar o seu próprio fardo. Tentar carregar o fardo do narcisista é roubar dele a oportunidade de enfrentar a sua própria realidade. E mais tragicamente, esgotar a própria capacidade de vida. O empata curado entende que o narcisista é, em essência, um ser profundamente preso ao passado, vivendo uma repetição compulsiva de traumas infantis. O ato de permitir que o narcisista continue nesse ciclo é o reconhecimento doloroso de que o poder de mudança não é seu. É um ato de humildade perante o livre-arbítrio do outro, por mais destrutivo que seja. A permissão soberana é a fundação da autonomia. E a autonomia é a verdadeira antítese do vínculo narcisista. Para manter este estado de autonomia, o empata deve cultivar a sua própria mitologia pessoal. Ele deve se engajar em atividades e relacionamentos que nutrem o self e reforçam a sua verdade. Isso significa o desapego de todas as formas de drama e caos que antes eram a sua zona de conforto tóxica. O caos do narcisista era familiar, e a paz do self curado, inicialmente, pode parecer estranha ou até assustadora. O empata precisa se acostumar com a calma, com o tédio da estabilidade e com a ausência de crises. Essa é a verdadeira desintoxicação psíquica. A ausência de drama deve se tornar o novo padrão de normalidade. O retorno à sua própria essência exige um diálogo constante com o inconsciente, através de sonhos, meditação ativa e autorreflexão. O self fala em símbolos, e o empata deve aprender a ouvir essa linguagem, que é sempre orientada para a totalidade e para a saúde. Quando o empata curado se depara com a memória do abuso, ele aplica a permissão soberana. Ele permite que a memória venha, reconhece a dor sem se identificar com ela e a coloca em seu devido lugar, o passado.
Ele não permite que o passado se torne o presente através da ruminação e da autopiedade. A autopiedade é um dos últimos ganchos que o narcisista pode usar. A permissão soberana a desarma, transformando a autopiedade em autocompaixão ativa. Autocompaixão ativa não é a lamentação do que foi perdido, mas a celebração do que foi recuperado. A própria alma. O mapa da cura, portanto, não é linear. É uma espiral onde o empata revisita as mesmas feridas com um nível de consciência cada vez mais elevado. Em cada volta da espiral, a permissão soberana se torna mais enraizada, mais natural. A luta se torna menos intensa porque a resistência interna ao que é diminui. A virada final é também a descoberta do poder da solidão. O empata não curado teme a solidão porque ela o confronta com o seu próprio vazio. O empata curado abraça a solidão, pois é nela que o self se fortalece e a voz interna se torna clara. A solidão se torna o santuário onde a soberania é praticada. A relação com o corpo também é transformada. O corpo, que antes era o receptáculo da dor e da somatização do estresse narcisista, torna-se o âncora do self no presente. O empata aprende a ouvir as mensagens do corpo, o cansaço, a tensão, o mal-estar, não como sinais de fraqueza, mas como limites físicos que devem ser respeitados. Respeitar o corpo é um ato de permissão soberana para consigo mesmo. A superação do narcisismo é, em última análise, a superação do medo. O medo de não ser amado, o medo de ser inadequado, o medo de ser abandonado. O empata curado descobre que o amor que ele busca no mundo já reside dentro dele e que a inadequação é apenas uma projeção do sistema de crenças do trauma. Essa transformação gera uma mudança na qualidade da presença do empata. Ele não está mais tentando se camuflar ou agradar. Ele simplesmente é. E essa presença autêntica é por si só um repelente para a energia predadora. A permissão soberana é o reconhecimento de que a integridade psíquica não é negociável. Não se troca paz por afeto condicional. Não se troca a verdade interna por aceitação social. O empata precisa encarar o terror da liberdade. A liberdade, como Jung percebeu, é pesada, pois exige responsabilidade total. Não há mais ninguém para culpar pelo seu sofrimento ou pela sua felicidade. O empata curado abraça essa responsabilidade, sabendo que é o único caminho para a dignidade. O processo de desidentificação da vítima é doloroso, porque exige o abandono dos ganhos secundários do sofrimento. A identidade de vítima, embora dolorosa, muitas vezes atrai simpatia e atenção. A identidade do self soberano exige que o empata se torne a fonte de sua própria energia, sem buscar compaixão externa. Isso pode levar a um período de isolamento, enquanto o novo self se consolida. O empata curado se torna um mestre na arte da recusa. Recusa educada, calma, mas absoluta. A recusa em dar mais uma chance, a recusa em ouvir mais uma desculpa, a recusa em participar do ciclo de idealização e desvalorização. A recusa é a manifestação externa da permissão soberana interna. Ele sabe que a tentativa do narcisista de reengajar não é um sinal de arrependimento, mas um teste de fronteira. E o empata curado não é mais um laboratório para experimentos alheios. A virada final, o conhecimento que o empata curado domina, é a profunda e inegável verdade de que a sua paz não depende da mudança do outro. A paz é uma escolha interna mantida pela vigilância constante da sua soberania. Este é o fim do mito do Salvador. O empata curado entende que a única pessoa que ele pode salvar é a si mesmo, e que a salvação vem através do reconhecimento da sua própria força e da aceitação da sua totalidade, sombra incluída. A permissão soberana exige que o empata lide com a projeção de expectativas.
O empata não curado projeta o pai ideal, o parceiro ideal, o amigo ideal no narcisista. O curado remove essas projeções e as traz de volta para o seu self. Ele se torna o seu próprio parceiro ideal. Ele se torna o que ele buscava no outro. Essa internalização é o ponto onde o laço kármico é cortado de forma irreversível. O narcisista perde a sua relevância. A verdadeira virada é que o empata deixa de ver o narcisista como um ser humano e passa a vê-lo como um complexo psíquico. Essa despersonalização, embora possa soar fria, é o que permite a libertação emocional. Você não luta contra uma força da natureza, você se protege dela. O narcisista é a tempestade, o empata curado constrói o seu abrigo. Ele não tenta acalmar a tempestade. A permissão soberana é a rendição ao princípio de realidade. O empata para de viver no mundo da fantasia de e se e começa a viver no mundo do o que é. O que é que o narcisista tem uma patologia que ele não escolheu curar. Aceitar isso é a única ponte para a paz. O caminho da individuação exige coragem para ser imperfeito e para aceitar a imperfeição alheia, mas sem permitir que essa imperfeição destrua a sua própria vida. A metáfora do alquimista é poderosa aqui. O empata curado usa o veneno, a experiência narcisista, como o ingrediente secreto para o elixir da sua própria totalidade. Ele transforma o trauma em sabedoria, a dor em compaixão disciplinada. O desafio final é a permanência. A soberania deve ser um estado de ser, não um momento passageiro. Exige disciplina diária para monitorar a fronteira psíquica e para recalibrar o self sempre que a tentação da codependência ou da autopiedade retornar. O empata curado vive uma vida de autenticidade radical. Ele não se desculpa por quem ele é, e ele não se encolhe para caber nos espaços apertados das expectativas alheias. Ele ocupa o seu espaço com dignidade silenciosa. A permissão soberana é a declaração de independência. Eu sou meu, eu sou inteiro, e a minha felicidade é o meu único mestre. O antigo empata era um buraco de doação. O novo empata é um recipiente cheio. Ele transborda, mas ele não se esvazia. Ele dá de sua abundância, mas não de sua carência. E é neste estado de plenitude que ele atrai relacionamentos que honram sua totalidade, em vez de explorá-la. A permissão soberana é o fim do karma do sacrifício. O empata curado aprende a confiar em sua própria intuição, que havia sido brutalmente desacreditada pelo gás do narcisista. A intuição se torna seu guia mais confiável, um farol que o afasta dos portos traiçoeiros da manipulação. Este é o grande segredo. A cura final não é sobre o narcisista, é sobre o retorno ao self, o centro imutável do seu ser. E quando o self é o centro, nada fora tem o poder de derrubá-lo. É importante sublinhar que a permissão soberana não é uma postura de superioridade moral. É o reconhecimento humilde de que você não pode salvar quem não quer ser salvo e que a sua energia de cura deve ser reservada para a única pessoa que está sob sua jurisdição, você mesmo. O empata curado se torna o arquétipo do mago, aquele que domina as forças internas. Ele transforma o caos em ordem e a confusão em clareza. E a magia mais potente que ele possui é a de se retirar sem culpa do que é destrutivo. A aceitação da sombra permite que o empata seja um ser humano completo, capaz de amar profundamente, mas também capaz de lutar ferozmente pela sua integridade. Esta dualidade é a marca da individuação. O empata curado não tem medo de ser visto como o mal na narrativa do narcisista. Ele entende que a narrativa do predador é distorcida e que a sua reputação diante de pessoas que não o valorizam é irrelevante. A única audiência que importa é o seu self. Essa liberdade de ser julgado é um peso que cai dos ombros. O conhecimento dessa virada final deve ser tratado com reverência, pois ele carrega o poder da transformação.
É um mapa para o tesouro que está enterrado sob as ruínas do trauma. E o tesouro é a sua vida autêntica. A soberania é a sua herança, a sua responsabilidade e o seu maior ato de amor próprio. O empata não mais se pergunta por que ele foi escolhido. Ele se pergunta como ele pode usar essa experiência para se tornar a pessoa mais forte e mais consciente que ele está destinado a ser. A permissão soberana é o último adeus, o último corte, o último ato de desinvestimento na ilusão. E a paz que se segue é a prova irrefutável de que o trabalho foi concluído. A alma é livre. A jornada do self é uma aventura, e o empata curado embarca nela com a sabedoria de quem enfrentou o dragão e descobriu que o tesouro estava dentro de si o tempo todo. A cura é um estado de ser, não uma linha de chegada. É uma dança contínua com a sombra, mas agora o empata lidera a dança e a sombra serve à totalidade do self. A permissão soberana é a chave que destranca a porta da prisão da codependência. Use-a com reverência e coragem. O empata precisa se tornar o guardião da porta, garantindo que apenas a energia da vida e do crescimento entre. O lixo psíquico do outro deve ser deixado do lado de fora. E quando a tentação de resgatar o narcisista surgir novamente, o empata curado deve se lembrar da permissão soberana. Você é um ser de luz, e a luz não se projeta no vazio. Ela deve iluminar o seu próprio caminho. A sua vida é a sua obra de arte. Não permita que a patologia alheia seja a tinta principal na sua tela. O empata curado vive a partir do self, o centro da personalidade que é imune à crítica e ao louvor externo. É a rocha no meio da tempestade. A virada final é a posse dessa rocha e o reconhecimento de que ela sempre esteve lá, esperando para ser descoberta sob as camadas da idealização e do sacrifício. Que a sua soberania seja inabalável. A permissão soberana é o último ato de desidealização do narcisista. O empata curado para de ver o predador como um ser de poder sedutor e passa a vê-lo como um complexo psíquico estagnado, patético em sua incapacidade de amar e se conectar verdadeiramente. Esta visão fria e desapaixonada desliga o último resquício de atração. A atração era pela projeção. A repulsa é pela realidade. O empata deve se tornar um arqueólogo de sua própria alma, desenterrando os fragmentos de sua identidade que foram roubados ou sacrificados. A cada fragmento recuperado, a soberania se consolida. A liberdade que se segue à permissão soberana é radical. É a liberdade de não ter que mais se preocupar com o que o outro pensa, diz ou faz. O foco volta para a jardinagem interna, para o cultivo do seu próprio jardim psíquico, garantindo que ele esteja tão robusto que nenhuma erva daninha externa possa penetrar. O empata curado entende que a sua jornada não é a de mudar o mundo, mas a de mudar a si mesmo. E essa mudança é o milagre. A permissão soberana é a resignação de que a vida é justa, no sentido de que ela exige que cada um lide com as consequências de suas escolhas, inclusive as escolhas do narcisista de permanecer em sua sombra. A responsabilidade de ser feliz é transferida do outro para o self. Essa transferência é a coroação do empata curado. Ele não precisa mais de um reino, pois ele é o seu próprio reino, e a sua coroa é a sua soberania. A permissão soberana é a manifestação da maturidade psíquica. O empata curado não é mais a criança ferida, ele é o adulto que cuida da criança dentro de si. Ele não terceiriza a sua segurança nem a sua felicidade. Ele a constrói ativamente, momento a momento, através da vigilância e do amor próprio incondicional. Ele se torna o seu próprio Deus. A permissão soberana é, em última instância, a aceitação do mistério da vida e da psique alheia. Você não precisa entender a profundidade da escuridão do outro para se afastar dela. Você precisa apenas honrar a sua própria luz. E essa luz
quando protegida e nutrida, é a garantia da sua liberdade. A sua soberania é a sua única e verdadeira defesa. Que assim seja.